Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Brutalista. Vamos lá? Mais um forte candidato nas premiações. Andrew Brody, que é o protagonista do filme, está ganhando todos os prêmios e provavelmente ganha o Oscar também. E ele está concorrendo como o melhor filme do ano. Arquiteto visionário foge da Europa pós Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento. Então a gente acompanha a história de Laszlo, que é um arquiteto húngaro e judeu, em 1947, quando ele está fugindo do Holocausto e vai para Nova York. Então, quando ele chega, é interessante a fotografia do filme, eles brincam muito com a situação. Então, a gente vê a Estátua da Liberdade de cabeça para baixo. Isso não é nenhum spoiler, porque se você pegar até o cartaz do filme, tem essa cena da Estátua da Liberdade de cabeça para baixo, meio que dando alusão que eles estão achando que a vida em Nova York vai ser perfeita e meio que querendo dizer assim que na verdade não é aquilo que eles imaginam. Ela tá ali de cabeça para baixo para dar essa conotação de que a vida realmente não é tão perfeita assim. Laszlo, então, ele conseguiu sair, sobreviver ao Holocausto, e ele teve que ser separado da sua esposa por conta aí da guerra, e ele vai tentar a vida nos Estados Unidos, e ele quer o tempo todo trazer a sua esposa para junto dele. E também a sua sobrinha, que perdeu a mãe e mora com eles. E o interessante é que Laszlo, apesar dessa história toda, ele tinha uma carreira muito estável, projetou várias obras públicas em Hungria, mas a esperança de uma vida nova, de continuar uma vida diferente, por isso ele foi para os Estados Unidos. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai morar com seu primo, que estabeleceu vida lá também, ele se casou com uma americana, e tem uma loja de móveis. Ele vai tentar a vida junto com esse primo, mas acaba acontecendo algumas situações que o seu primo expulsa ele de casa e ele vai tentar a vida em outro lugar. Então ele começa a trabalhar como operário, até que um dia ele conhece o grande empresário Harrison Lee Van, que acaba conhecendo o seu trabalho por conta de um trabalho que ele fez para o primo, na época que ele trabalhava nessa loja de móveis. Ele se encanta com o trabalho, ele acaba convidando o Laszlo para trabalhar com ele para a construção de um monumento grandioso. Mas ele percebe que nem tudo são flores, então o filme mostra muita questão do racismo, do preconceito, da xenofobia, do preconceito religioso, entre outras coisas. Ele conta um pouco da história quando Israel foi criada nessa época e essa questão dos judeus. Então a gente vê muito preconceito aqui, então essa coisa do catolicismo versus o judaísmo, a questão racial também, que aqui é muito grande. Então o filme ele pega muito pesado nesses quesitos. A primeira parte do filme é muito interessante, então para quem não ouviu falar ainda, o filme tem 3 horas e 30 minutos, sendo que no meio do filme ele vai passar 1 hora e 40, vai ter um intervalo de 15 minutos, esse intervalo vai ser em qualquer sessão, é do próprio filme mesmo, e vai para outra parte do filme. Na minha concepção, esse filme é como se fosse 2 filmes diferentes. Então, na parte 1, a gente vê um filme que conta essa história desse homem que está tentando a sua nova vida nos Estados Unidos. Pós-intervalo foi uma grande decepção. Então o filme começa a explorar outra história, outros tipos de preconceito, outras demandas ali que não me agradaram. Eu entendo que o diretor, ele quis fazer uma metáfora sobre os artistas, sobre essa história, e ele quis mostrar justamente que essa busca pela vida perfeita, pela vida certa, que aconteceu, né, com esses imigrantes indo para Nova York, que não é bem o que eles imaginam. Quis falar um pouco dessa questão do preconceito, da exploração, do poder, da soberba, entre outras coisas, mas eu acho que, na minha opinião, esse ato 2, ele perdeu o foco e a ideia do primeiro. Então o primeiro é essa história, e o segundo ele já vem com uma questão de abuso de poder, vem falando sobre a questão de traumas, a questão do medo e a questão do não pertencimento. Então o Laszlo o tempo todo ele quer pertencer a algum lugar.
Ele é um cara que é fugido do Holocausto, que já é um lugar que não pertence a ele. Então ele vai tentar Nova York, vai tentar se encontrar ali e ele não consegue se encontrar. Ele vai morar com o primo, vai tentar a vida de operário, vai tentar essa vida com esse famoso empresário. Então, assim, é o tempo todo mostrando que ele está tentando o pertencimento dele, está tentando se encontrar ali. E até no seu relacionamento amoroso. Então, ele tenta outras pessoas, vamos dizer assim, e até a sua esposa. Então ele o tempo todo ele tá nesse conflito que ele não sabe quem é ele, o que ele quer. Aí vem a questão do vício das drogas também para ele tentar se encontrar, para ele tentar se encaixar no mundo. Então é um filme assim que até do meio, o filme, o segundo ato para mim, eu acho que ele é até um pouco perturbador, porque ele mexe com situações muito delicadas, muito fortes e que, ao meu ver, foi desnecessário, porque a gente está aqui querendo falar sobre um filme de pessoas que fugiram do Holocausto, que estão tentando a vida pós-trauma, pós-guerra, e estão tentando se levantar, tentando viver a vida. Inclusive a esposa dele, ela acaba aí adquirindo osteoporose porque ela passou fome muito tempo. E aí ela acaba ficando aí em cadeira de rodas, e ela tem esse conflito com o marido, né, questão sexual principalmente, e ela sente que o marido não quer ficar com ela, e ele não tá pertencendo àquele lugar, e eu acho que aí eles forçaram muito a barra, tentando ver para esse lado sexual, tentando explorar a sexualidade no filme, que ao meu ver não tem como caber esse tipo de coisa dentro desse filme. E ele frisa muito essa questão de que se você mudar para os Estados Unidos e você não for da cor que eles querem, da religião que eles querem, da forma que eles querem, eles vão te forçar o tempo todo a sair daquele lugar. Então, que de perfeito não tem nada. E o diretor ele quis fazer uma homenagem à arquitetura brutalista que aconteceu em 1950. Ele é judeu, ele e a sua mãe, e em entrevista foi perguntado para ele se ele quis contar um pouco da história dele. E ele fala que na verdade não, ele quis mostrar os traumas pós-guerra e o processo que esses imigrantes passam quando chegam nos Estados Unidos. E ele ainda frisa que nenhum desses imigrantes que chegaram no país com certeza tiveram uma vida perfeita. Todos eles tiveram problemas, tiveram que lutar para conseguir o que eles queriam. E quando a gente assiste o filme, a gente, por ter essa confusão de ter dois filmes, né, diferentes, eu fui pesquisar para ver se era baseado em fatos reais, para poder ter aquele filme assim meio confuso, mas porque tem uma história por trás. E na verdade não. O diretor fala que Laszlo, ele é baseado em alguns artistas judeus que fizeram parte do movimento brutalista. Alguns arquitetos, inclusive, fizeram críticas bastante severas e pesadas para esse filme, porque eles falam que esses judeus que fugiram da guerra, arquitetos, ao contrário do que o filme mostra, eles sim conseguiram carreiras positivas, eles foram aí professores de universidade, foram pessoas muito bem-sucedidas, e o que o filme está deturpando essa verdade. E que inclusive nenhum deles ficaram na fila do pão, tiveram que dormir em alojamentos, dividir banheiro com ninguém. Eles foram muito bem sucedidos. E o diretor também fala que esse filme é uma homenagem às pessoas que tiveram no Holocausto e que acabaram tendo seus trabalhos perdidos. E esse filme, ele também está sofrendo bastante, ele está tendo bastante polêmicas em torno da questão do IA. Sim, usaram inteligência artificial nesse filme. Na voz dos personagens, por exemplo, eles usaram IA para tentar melhorar o sotaque dos atores para parecer mais húngaro. Ela também foi usada para melhorar a performance dos atores e para rejuvenescer alguns dos artistas. Ele também foi usado para criar figurantes, não tinha tantos figurantes como tem no filme, a maioria deles foram criados por IA. Ele também foi criado, inclusive, para gerar aqueles projetos arquitetônicos que aparecem no filme. Então a primeira parte do filme é digna realmente de Oscar, temos atuações maravilhosas de Adrien Brody, de Felicity Jones e Guy Pearce. Eles estão incríveis no filme, todos eles aí com bastante brilhantismos nas suas atuações. Eu acho que os três se destacaram muito, muito, muito. Eu não consigo até separar, porque eu acho que os três trouxeram tudo o que é necessário para o personagem, a questão da dor, do sofrimento, da mágoa, do desespero, principalmente, claro, né, o Adrien Brody, que ele é o protagonista. A Felicity Jones também, ela tem uma carga emocional muito grande, porque ela tá separada do marido, tem essa situação que ela tá agora cadeirante,
e ela tem que tentar resgatar o amor pelo seu marido novamente, e eles estão em conflitos amorosos. Esse empresário, né, que o Guy Pearce faz também, que é totalmente horrendo, bizarro, se a gente pode dizer assim. Então ele traz essa coisa da prepotência, da soberba, do poder, que acha que pode mandar em todo mundo. Se eu tô afim de parar aqui, manda todo mundo embora, eu não tô nem aí, cada um se vira na sua vida, e acha que todo mundo tem que viver em função dele. Então é um trio aí que é bastante pesado, trio de atores aí maravilhosos. Só que eu acho que o argumento que o diretor usou na parte 2 é muito confusa, inclusive o filme deixa muita ponta solta, muitos questionamentos, muita coisa que não foi explicada, e ele tenta trazer essa coisa da sexualidade para dentro do filme, que para mim não funcionou de forma alguma, e o filme se perde por vários momentos, e ele induz a gente pensar uma coisa, mas não tem esse complemento para a gente entender o que está acontecendo. E o filme tem alguns erros de produção também, se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue pegar alguns erros de câmera, né? Então, por exemplo, uma cena em que o cigarro deveria estar aceso e não está aceso, aí na outra cena já está aceso. Então, umas coisas assim muito simples, mas que fazem diferença. E essa questão do incômodo por algumas cenas, né, inclusive dessa coisa da arquitetura, de se apegar muito isso. Então a gente queria um desenvolvimento mais dos personagens, a gente queria uma coisa diferenciada, e aí o diretor muda esse foco e acaba que as coisas ficam soltas no ar. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 5. Eu vou deixar minha nota aí no meio, justamente por isso, porque eu só gostei da primeira parte do filme. Eu acho que a segunda foi totalmente desfocada, fora da caixinha, desnecessária. Inclusive, tem muitas cenas no filme que poderiam ter sido cortadas. Ele não precisava de 3 horas e meia de filme. Em 1 hora e meia, 2 horas no máximo, ele teria desenvolvido o filme, teria passado tudo. Então, assim, a gente vê muita embromação, muita encheção de linguiça, tentando trazer coisas que não são necessárias para o filme, que é totalmente desconexo, para virar aí 3 horas e meias que, para mim, não casaram. Então, igual eu falei, são 2 filmes totalmente diferentes. Mas, por conta do Oscar, ele está com 10 indicações ao Oscar, então vale a pena conferir por esse quesito, né? Porque é mais um filme aí queridinho. O Brutalista estreia dia 20 de janeiro nos cinemas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu O Brutalista ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!